Graça e paz, queridos, boa noite. Vocês podem tomar assento. Para quem já me conhece, sabe que eu sou uma manteiga derretida, então eu passo o tempo todo chorando. Quem acompanhava as lives de oração que eu fazia de manhã cedo, via que por vezes eu me segurava para não chorar, mas eu sou assim, né? Deus me fez assim. Cada um ele faz de uma maneira e me fez assim, emotiva. No mês passado, nós trabalhamos com o tema Outubro da Adoração. E eu tenho certeza que você foi tremendamente abençoado por cada palavra que foi ministrada. Eu tenho certeza que você foi extremamente acrescentado. E algo que ardeu no meu coração quando eu pensava sobre isso, sobre aquela primeira etapa, né, que nós aprendemos sobre adoração, eu lembrei de um livro, não sei quem já leu, chamado Uma Igreja com Propósitos. O autor é Rick Warren. E ele fala sobre 5 propósitos da igreja, os 5 pilares que fazem com que nos reunamos como igreja. Ele tem um outro livro chamado Uma Vida com Propósitos, que ele trabalha com a nossa vida, com a vida pessoal. Mas nesse ele trabalha sobre os propósitos de nos reunirmos como igreja. E esses 5 pilares quais são? O primeiro deles é a adoração, que é o entendimento de que fomos criados para adorar a Deus. E nos reunimos como congregação para adorarmos a Deus. O segundo que ele aborda é a comunhão, porque nos reunimos como congregação para estarmos em comunhão, para experimentarmos o que é ser família da fé. E ser família nem sempre é fácil. Todo mundo sabe disso. Família, de vez em quando, tem atrito, não é verdade? Mas o que a Bíblia diz em Provérbios 27, 17? Como ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. Então, quando nós estamos juntos, nós somos lixados. É por isso que é uma bênção a gente ter a possibilidade de se reunir enquanto congregação virtualmente. Da gente poder assistir pelo YouTube quando a gente não pode estar presente. Mas isso não substitui a importância de nós estarmos reunidos. E quando eu digo reunidos, não é só reunidos aqui no momento de celebração, mas é reunido nos espaços e nos ambientes que a gente pode fazer isso. Por exemplo, quando se tem uma célula, quando se tem uma reunião de descendência, uma reunião da sua área de trabalho. É bom estarmos juntos, é bom estarmos reunidos como corpo. Isso faz parte do que é ser família, tudo bem? Um outro propósito que o Rick Warren trabalha é o crescimento ou discipulado. Porque quando nós estamos juntos como congregação, nós somos edificados para o nosso crescimento espiritual e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Porque somos aperfeiçoados. Quando estamos juntos, recebemos uma palavra e talvez uma coisa que a gente não percebeu na nossa vida, que no nosso relacionamento pessoal com Deus a gente ainda não tinha se despertado, mas quando estamos juntos, alguém compartilha uma palavra, alguém compartilha um testemunho, um exemplo e você fala, uau, eu preciso melhorar nisso. Isso é tão interessante, porque é uma via de mão dupla. Eu sempre digo isso. Eu faço discipulado e eu atendo pessoas na maioria dos dias da semana. E todas as vezes que eu vou atender alguém, eu ajudo em alguma coisa, eu aconselho em alguma coisa, eu contribuo com alguma coisa, mas eu sou muito tratada por Deus, eu sou muito ensinada por Deus, eu sou muito edificada pelo exemplo das pessoas. Tudo bem? Então vamos entender esse terceiro princípio. O quarto pilar, ou quarto princípio que ele fala é que quando nós estamos juntos, como congregação, nós temos a possibilidade de ministrar, de servir. Nós podemos servir a Deus e ao próximo por meio dos nossos dons e talentos. E eu queria abrir contando, né, só citar, porque a palavra não é sobre isso, você já vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso tudo. Eu lembro de uma pastora que me compartilhou um exemplo que me moveu profundamente, mexeu comigo. Ela disse que ela é uma pregadora, uma pessoa de muitas habilidades, e ela disse para a mãe dela, mãe, a senhora já é idosa, até quando a senhora vai continuar se matando de limpar aquela igreja imensa? Porque a igreja que a mãe congrega é muito grande. E ela disse, filha, você tem o dom de pregar. O dom que eu tenho é limpar. Não me prive o direito de servir ao Senhor com meu talento. Se todos nós entendêssemos que como congregação, todos podemos servir de alguma maneira. Todos podemos ser ministros de Deus de alguma maneira. Um ministro de Deus não é só quem está aqui na frente cantando, dançando, intercedendo, pregando.
Não é só quem está lá na portaria, mas às vezes aquele que está na cantina, aquele que está no estacionamento, que não está debaixo desses holofotes, mas está servindo. E a Bíblia diz que todos nós temos do Senhor o nosso galardão. Tudo bem? Bom, e um outro propósito que o Rick Warren trabalha com relação à igreja, ele diz que nós nos reunimos como igreja, com o objetivo de evangelizar, de sermos missionários, de atrairmos pessoas a Cristo. Tudo bem? Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque semana passada a gente foi extremamente abençoado. O mês passado inteiro a gente foi extremamente abençoado, entendendo um dos propósitos da igreja, que é a adoração. Mas a gente precisa lembrar que nós, como congregação, como corpo de Cristo, temos muitas outras funções e missões que a gente pode e deve exercer. E de repente você está se sentindo perdido, de repente você está precisando se envolver com alguma coisa. Você acabou de ouvir aqui que a gente pode servir ao Senhor de múltiplas maneiras. Então, disponha-se para servir ao Senhor, para cooperar com o corpo de Cristo e para ajudar a ajustar a família de Deus de alguma maneira. Tudo bem? Bom, dito isso, eu recebi a missão de abrir o mês do discipulado. E foi muito interessante porque o Cristiano entrou em contato comigo e disse assim: olha, eu, pastora Adriana, que é a supervisora da área, sentimos que a senhora deveria ministrar. E todo mundo sabe que eu oro antes de saber, porque se eu tenho que ministrar, porque talvez Deus queira usar uma outra pessoa, né? E foi muito interessante, porque eu perguntava a Deus: Senhor, eu devo compartilhar essa mensagem no domingo? O que o Senhor quer que eu fale? Sou eu mesmo que o Senhor quer que pregue? E eu estava estudando uma matéria, não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com Bíblia, não tinha nada a ver, eu simplesmente ouvi. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, talvez você esteja assistindo pela internet e diz assim: isso não é possível. Aguarde que você vai ter essa experiência com Deus também. Eu simplesmente ouvi Deus dizendo: abra a caixa preta. E eu fechei o caderno na hora. E entendi que aquele era o tema da palavra. E eu mandei a mensagem para o Cristiano e disse: Cristiano, já tenho a palavra, já sei até qual é o tema. E ali o Senhor começou a falar muitas coisas comigo. Eu queria que você, nesse momento, abrisse seu coração, porque essa mensagem não nasceu do meu coração, nasceu do coração de Deus para cada um de nós. Amém? Bom, nós vamos começar falando de um texto que todo mundo conhece. João 3,16. Tenho certeza que a maioria poderia recitá-lo de cor. O que diz João 3,16? Porque Deus... Aleluia. Todo mundo fez a lição de casa, a gente aprende isso, né? Na escola dominical, na EBDI. Desde o comecinho a gente aprende isso. Deus amou o mundo todo. Você tem dúvida de que é amado? Essa palavra já prova para você que você é amado. Foi tão amado que Deus deu o seu filho para te resgatar. Todos somos amados por Deus. Todos. Então eu queria que você repetisse comigo assim agora, por gentileza. Fale: eu sou amado. Não temos dúvidas, como eu falei. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Todos são amados, mas nem todos satisfazem o Pai. Nem todos agradam o coração do Pai. Uau, por favor, não se choque comigo. Você já vai entender. Olha o que Deus diz para Jesus em João 3,17. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Diz assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Deus destaca duas coisas: filho amado, em quem eu tenho prazer. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Suponhamos que um pai suou, trabalhou muito, deu muito duro para pagar a faculdade para um filho, para uma filha. E todo mês esse pai dava a mensalidade na mão desse filho, dessa filha, para pagar a faculdade. Passa um tempo, ele descobre que esse filho e essa filha esbanjavam o dinheiro. Bebiam o dinheiro todo, cheiravam o dinheiro todo, fumavam o dinheiro todo, ia para a balada com o dinheiro. Esse pai continua amando, sim ou não? Sim. Mas ele tem prazer na atitude desse filho? A atitude desse filho ou dessa filha deixou ele satisfeito? Todos somos amados por Deus, sim ou não? Sim. Mas nós escolhemos se vamos dar prazer a Ele ou não.
se vamos dar a Ele contentamento, se Ele vai dizer, todo o meu investimento na sua vida valeu a pena, porque você está correspondendo a esse amor. E aí, eu queria só citar a parte A de um versículo que eu amo demais, que está em Isaías capítulo 53, versículo 11, diz assim: Ele verá, falando de Jesus, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus, esse capítulo fala sobre todo o sacrifício, todo o sofrimento de Jesus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, e diz que Ele verá o resultado disso, o fruto disso, e ficará satisfeito. O que é satisfeito? Satisfeito é ter o desejo realizado. Quem me acompanhava na live de oração lembra que eu falei que Deus estava fazendo isso arder no meu coração e eu não sabia para quando era essa palavra. E aí, a gente precisa entender isso, que precisamos escolher agradar ao Senhor, satisfazer ao Senhor, que Ele veja o desejo dEle realizado a cada dia. E qual é o desejo de Deus? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tudo bem? Bom, agora vamos em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. O que diz aí? Vamos ler juntos? Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos amados? Amamos ao Senhor? Sim. Mas pensa comigo, e o pastor Luciano Subirá, ele tem um exemplo interessantíssimo, não sei se alguém já ouviu. Ele tem uma palavra falando sobre o amor ao Senhor e tudo mais. E aí ele conta que quando ele era namorado da esposa dele, ele comprava bombons caríssimos. Agora até tem em Bangu, uma loja da Copenhagen, né? Mas vamos pensar, Copenhagen, Cacau Show. Gente, eu não estou fazendo propaganda deles, mas para você entender que é uma coisa nível top. E aí ele conta que ele comprava isso quando namorava ela. E de repente, passado alguns anos de casamento, ele foi no mercado fazer umas comprinhas, sobrou um troquinho. O que ele comprou? Um batom. E ele disse que chegou para a esposa dele e deu, todo bobo. Por quê? Me lembrei da Kelly. Qual foi a resposta da Kelly para ele? Brincadeira, quando namorava era bombom da Copenhagen, agora que casou é batom. Aí a gente pode pensar no que a gente faz quando a gente está no primeiro amor. Quando a gente conhece o Senhor, a gente é intenso, a gente quer dar tudo, a gente se entrega, a gente vira madrugada orando, a gente lê a Bíblia de capa a capa, a gente não cansa de estar com Ele, quer estar em tudo, quer se envolver com tudo, mas o tempo vai passando e o nosso coração vai esfriando. Aí você vai perguntar assim, tá, você ainda não chegou no tema da palavra dessa noite. É a história do abra a caixa preta. E aí a gente vai abrir a caixa preta do nosso coração agora. Você vai perguntar assim, tá, mas o que é essa história de caixa preta? Quando eu ouvi isso de Deus, eu também fui pesquisar. Eu sabia o que era a caixa preta, todo mundo já ouviu falar. Tem um acidente, estão procurando a caixa preta. Só que eu não entendia como a caixa preta funcionava. E eu descobri o seguinte, a caixa preta registra o que a tripulação fala. Aliás, se alguém conhece algum piloto, depois pergunta e me diz a resposta. Porque às vezes eu me questiono, às vezes que eu já voei, se os pilotos eles têm treinamento de impostação de voz. Porque todos eles falam do mesmo jeito. Tripulação, preparar para pouso. Tripulação, preparar para decolagem. Tripulação, estamos em altitude de cruzeiro. O que a caixa preta faz? Ela pega aquilo que o piloto diz, aquilo que o copiloto diz, e confronta com aquilo que o sistema do avião realizou. Se o piloto está dizendo, vamos subir para 10 mil pés, eles vão confrontar se o sistema realizou isso. Para saber se tem alguma discordância, se tem alguma dissonância entre o que foi dito e o que está sendo praticado. Aham, teve gente que já pescou. Abrir a caixa preta é saber se aquilo que a gente está dizendo é aquilo que a gente está fazendo. Abrir a caixa preta é saber se quando a gente diz eu te amo, Senhor, se a nossa vida está mostrando o nosso amor. É saber se a gente está dando para Ele o bombom da Copenhagen ou se a gente está dizendo,
Sobrou uns trocados, vou comprar um batom. E aí, quando o Senhor falou comigo essa palavra da caixa preta, imediatamente Ele me lembrou de um exemplo, que alguns me ouviram compartilhar. Eu assinei um devocional do Daniel Colenda, que é um discípulo, um sucessor, é alguém que assumiu o ministério do Reinhard Bonk, que é o Ministério Cristo para as Nações. E ele falava sobre essa experiência de Pedro, e esse texto ficou ardendo no meu coração. E eu entendi as pecinhas que Deus estava me dando para formar essa palavra. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza, em João, capítulo 21, versículo do 15 ao 17. João, capítulo 21, versículos do 15 ao 17. E a gente precisa primeiro entender o contexto. Jesus fora preso, Pedro o havia negado 3 vezes. A gente já ouviu essa história, né? Todo mundo, de alguma maneira, mesmo que não seja da igreja, já ouviu essa história. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 3 vezes. Isso aconteceu. E esse texto começa dizendo que Pedro decide ir pescar. E aí, Pedro vai pescar, e isso tem um símbolo muito forte. Por quê? Porque Jesus havia dito para Pedro: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de vidas, pescadores de almas. É algum pecado pescar? É pecado pescar? Não. Nem se for seu lazer, nem se for sua profissão. Mas isso representava a frustração de Pedro. Isso representava a decepção de Pedro consigo mesmo. Pedro estava decepcionado, ele se achava incapaz, ineficaz. Ele falou: poxa, eu não consegui seguir Jesus até o fim, eu o neguei. Então, não dá para levar adiante essa missão de ser pescador de homens. Mas Jesus aparece para ele. Isso é lindo demais. João capítulo 21, versículos do 15 a 17, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Você já deve ter ouvido isso. O Antigo Testamento foi escrito grande parte em hebraico, parte dele em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E em grego, palavras para amor são diferentes. Jesus estava perguntando se Pedro amava Jesus com amor ágape, um amor incondicional, um amor ilimitado. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que a resposta de Pedro era aquele amor limitado. Era como se fosse um gostar. Pedro sabia e reconhecia que tinha falhado na sua missão e diz para Jesus: o Senhor sabe que eu não te amo tanto quanto eu deveria ou quanto eu poderia amar. E Jesus diz para ele: cuida dos meus cordeiros. Você pensa que Jesus não sabe das suas limitações? Você pensa que Jesus não sabe das suas debilidades? Você pensa que Jesus não sabe o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu dou conta, o que eu não dou conta? Mas Ele acredita em mim, acredita em você. E o texto diz, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E novamente Jesus pergunta se ele ama com amor ilimitado. E Pedro mostra a limitação do seu amor. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, outras versões dizem entristecido, por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É interessante que Pedro antes tinha negado Jesus 3 vezes e agora Jesus 3 vezes faz ele dizer o que amava. Mas Pedro foi franco em dizer o que sentia. Pedro foi franco em reconhecer que sabia que era limitado e dizia: Senhor, tu sabes que eu sou limitado. Mas mesmo assim Jesus diz para Pedro: cuide das minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. Talvez você olhe para você mesmo e diga: eu não tenho condições de cuidar de ninguém, o Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto eu já falei contigo, o Senhor sabe que quantas vezes eu já abandonei algumas coisas, eu já me frustrei, eu já me decepcionei, eu não acredito em mim mesmo, mas Ele continua dizendo para você: cuide do que eu amo. Essa é a sua missão, esse é o seu chamado.
E é interessante pensar que, ao longo de toda aquela conversa, Jesus vai tratando com Pedro e diz para Pedro assim: quando você ficar velho, você vai ser levado para onde você não quer. É interessante que, me desculpem a brincadeira, por favor, não quero ofender ninguém, mas eu tenho 2 crianças em casa, então eu sou obrigada a assistir desenho animado o tempo todo. E tem uma frase célebre da Peppa que quem tem criança pequena vai lembrar, quando ela fala: George, bobinho. Jesus não chamaria Pedro de bobinho, mas eu vou dizer que se fosse eu, no lugar de Jesus, diria: Pedro, bobinho, você está dizendo que não me ama, mas você nem sabe como você vai morrer. Você vai morrer de uma das piores maneiras possíveis, porque você vai me amar até o fim. Você vai dar a vida pelas ovelhas. Você se vê hoje incapaz, ilimitado. Você se vê hoje com amor incompleto. Mas eu sei, Pedro, quem você é. E eu sei aonde você vai chegar. E eu sei que você vai dar a vida por mim e a vida por amor às ovelhas. Meu irmão e minha irmã, você olha o seu estado atual. Você olha as suas incapacidades, as suas frustrações, as suas decepções. Mas o Senhor vê quem você é e onde você vai chegar. E engraçado que eu já li esse texto inúmeras vezes, eu tenho certeza que você também. E eu não sei se isso já chamou a sua atenção, mas hoje, de uma forma muito especial, esse pedaço chamou a minha atenção. Quando, no final dessa conversa, Jesus diz para Pedro: segue-me. E aí você vai pensar: o que tem de mais nisso? Jesus faz Pedro voltar para o começo de tudo. Porque um dia, quando eles estavam lá na beira do mar, Jesus disse para eles: segue-me. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: meu filho, vamos começar de novo. O meu chamado para você não acabou. Você continua sendo um pescador de homens. Você pode estar desistido, desacreditado. Eu sei quem você é. Eu sei o quanto você vai padecer por amor a mim. E eu quero dizer simplesmente para você: segue-me. Talvez você tenha chegado aqui essa noite frustrado e dizendo: eu não quero mais cuidar de ninguém. Talvez você esteja nos assistindo de casa e dizendo: eu já amei demais, já sofri demais, já me dediquei demais e as pessoas me abandonaram, as pessoas isso, as pessoas aquilo. E Jesus está dizendo: você me ama. Você me ama. Qual é a resposta que nós damos ao amor de Jesus? Qual é a resposta que nós damos ao amor de Jesus? Vamos abrir a caixa preta do nosso coração? Será que a gente diz: eu te amo, e Ele está dizendo: apacenta as minhas ovelhas, e a gente está dizendo: isso não? Eu te amo, Jesus, mas vamos ficar no discurso. Tripulação, preparar para a decolagem. A voz diz uma coisa e o sistema diz outra. Eu te amo, vou apacentar as tuas ovelhas. Eu te amo, vou cuidar dos teus cordeiros. Isso é a resposta que Jesus espera. Jesus não quer de nós um discurso vazio. E eu quero mostrar que a Bíblia está recheada de exemplos que falam sobre a prática. Sobre a importância da prática, do trabalho, de estarmos envolvidos com aquilo que o Senhor quer que estejamos envolvidos. 1 Coríntios 15, versículo 58. Enquanto você procura, só uma piadinha, Pedro gostava de uma fofoca. Jesus está falando com ele do próprio Pedro, e ele diz assim: e sobre João, o que vai ser dele? Aí Jesus, que eu amo as respostas de Jesus, diz para ele assim: quanto a ele, cabe a ele. Traduzindo na linguagem de apóstolo Valmer: cuide de sua vida. Todo mundo já ouviu essa frase do Valmer, né? Você já abriu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é inútil.
O nosso trabalho tem resultado, tem fruto. E quando nós produzimos fruto, quem recebe esse fruto? Eu amo um trecho de Cantares que diz: vem, meu amado, colher os teus frutos excelentes. Quando ele vir o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito, terá o seu desejo atendido, cumprido. E qual é o desejo de Jesus? Ele se deu como filho unigênito, para quê? Para se tornar primogênito de muitos irmãos. Então, quando eu sou um instrumento para que outra pessoa seja cuidada, para que outra pessoa seja alcançada, quando eu sou um instrumento e eu sou a extensão desse amor para alcançar outras pessoas, Jesus está colhendo o fruto do seu penoso trabalho. E aí, olha o que diz 1 Coríntios 15, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Talvez você possa dizer, mas eu não tenho condições. Mas é a graça de Deus que nos capacita em tudo o que a gente precisa fazer. Tem pessoas que dizem, mas eu não sei falar, eu não sei me expressar, como é que eu vou cuidar dos outros se eu não sei isso, se eu não sei aquilo? Meu irmão, apenas se disponha. Eu amo um louvor, os mais antigos vão lembrar, que é assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Esse é Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele vai te capacitar para aquilo que você precisa fazer. É a graça de Deus que nos capacita. Mas eu quero te falar uma coisa, que a caixa preta ainda pode dar ruim, como diz o povo, num outro sentido. A gente pode dizer que ama, tripulação preparar para decolar, e o sistema não está fazendo absolutamente nada. Mas sabia que a gente pode fazer o contrário também? A gente pode trabalhar sem amar? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Alguém disse, meu Deus, e isso é sério demais. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 ao 4. Jesus está falando à igreja de Éfeso. Jesus está falando à igreja de Éfeso. E ele diz assim: conheço as tuas obras. Apocalipse 2, do 2 ao 4. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Gente, quando eu fui olhar o original dessa palavra, conheço as tuas obras e o teu trabalho. Se você olhar no dicionário Strong, você vê várias definições. E uma delas é o seguinte: esse trabalho aqui, labor, é intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Aí você vai falar assim, tá, mas eu não estou entendendo onde você quer chegar. Jesus estava dizendo para aquela igreja, olha, você é incansável. Você trabalha muito, mas o teu trabalho é um trabalho empurrado. É um trabalho sem amor. É um trabalho que você está fazendo aborrecido, fadigado. Que bom, eu fico feliz que você foi perseverante. Eu fico feliz que você continuou. Mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou a motivação verdadeira. Você abandonou fazer as coisas porque você é apaixonado por mim. Meus irmãos, as minhas discípulas sabem disso. Eu estou com elas, a maioria delas, todo mês. Se tem uma coisa que eu bato na tecla, eu sou a resposta do amor de Deus.
Eu sou a resposta, Ele me ama e eu amo porque Ele me amou primeiro. E eu preciso fazer as coisas por causa dEle. Quando alguma delas fala assim, estou chateado porque fulano me decepcionou, porque fulano... Aí eu pergunto assim, o que Jesus faria? Jesus continua amando você mesmo quando você falha com Ele. E aí, a gente precisa entender o que Jesus está fazendo essa igreja alinhar. Agora, olha que interessante o que diz o versículo 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim, Jesus diz para essa igreja que diz, eu tenho, porém, contra você que você deixou o seu primeiro amor. Ele diz para essa mesma igreja, lembre-se de onde caiu. Para tudo o que você está fazendo, me ama primeiro e depois volta a trabalhar. É isso que está escrito aí? Leia, por favor. É isso que está escrito aí, sim ou não? Jesus manda eles pararem. E por que a gente tem a mania de não estou bem, não discipulo mais. Não estou bem, não consolido mais. Não estou bem, vou sair da área tal. Não estou bem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou parar aquilo outro. Jesus diz para essa igreja, alinha o teu coração, me ame, volta ao teu primeiro amor. Meus amados, eu não estou dizendo com isso que nós precisamos de momentos. Existem momentos na vida em que a gente precisa parar. Eu entendo isso. Existem momentos na vida em que você pode precisar de um acompanhamento e eu não sou contra isso, eu compreendo. Só que eu não consigo entender como nós, qualquer coisinha que acontece, a gente diz, eu quero abrir mão. Jesus não diz para essa igreja, olha, você está fazendo as coisas aborrecido, você está fazendo as coisas cansado, é melhor você entregar tudo. Pede para sair 06. Ele diz, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se de onde o teu coração se perdeu. Lembre-se de quando isso deixou de ser uma resposta ao meu amor. Lembre-se de quando isso deixou de ser porque você me ama e se tornou uma obrigação. Meus irmãos, eu falo isso com todo o amor do meu coração. Nós temos que abrir a caixa preta dos nossos corações e averiguar se nós estamos nos movendo e fazendo porque amamos ou porque nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa. Mas se nós estamos nos movendo mecanicamente, a palavra de Jesus é, lembre-se de onde você caiu e volta às obras que você praticava no começo. A palavra de Jesus não é abre mão de tudo, vai pensar na tua vida. A palavra de Jesus é essa. Olha, eu tenho discípulas aqui presentes que estão cansadas de me ouvir falar. E se eu estiver mentindo, levanta e me contesta que eu aceito isso com a maior tranquilidade. O que mais eu bato na tecla. Você não está bem? Eu compreendo que você não está bem. Você quer abrir mão disso? Você já orou sobre isso? O que Deus tem falado com você sobre isso? Porque, meus irmãos, Ele é o Senhor da minha vida. E eu não vou me mover por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso, por aquilo que eu quero, por aquilo que me dá na telha. Mas eu me movo, porque Ele me amou primeiro. E Ele me amou tão apaixonadamente, porque é isso que quer dizer de tal maneira, tão intensamente que se deu, que transpirou o sangue, sentindo a dor de morrer no meu lugar, antes mesmo de ter o seu corpo esfolado. Para quê? Para que eu fosse canal, instrumento desse amor sobre a vida de outras pessoas. Eu não obrigo elas a nada. Elas não têm que se mover por obrigação. Mas uma coisa eu entendo. E beijo para você, pastora Adriana. Pastora Adriana sempre repete essa frase. Faço porque amo. Faço porque gosto. Faço porque quero. Você pensa que eu, muitas vezes, dia discipulado, que eu falei para vocês, eu atendo gente a maior parte dos dias da semana. Eu estava destruída, passando por problemas pessoais que minha vontade era chutar o balde.
Eu respirava fundo e dizia: Jesus, me capacita, me dá graça. Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria. Eu sentava, ouvia, falava o que eu precisava falar. Muitas vezes ali Deus estava ministrando a mim também, Deus estava me restaurando de alguma maneira. Eu estava edificando ela, sendo edificada. E às vezes eu saía dali. Porque antes eu estava tomada pela minha nuvem de problemas e aquilo se dissipava. E sabe o que eu... Me perdoe a minha maneira de falar. Eu fico tentando ser o mais polida possível, mas tem hora que não dá. Meu irmão e minha irmã, quanto mais a gente olha para o nosso umbigo, mais sujeira a gente vê. Mais problema a gente vê. Mais encrenca a gente vê. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não tem que fazer autoanálise, não. Eu só estou falando que você passa muitas vezes os seus dias pensando que eu tenho problema, não posso cuidar de ninguém porque eu estou com problema. Eu não posso cuidar de ninguém porque eu estou passando uma situação difícil, assim, assado. Quando você cuidar do que Deus ama, Deus vai cuidar do que você ama. Meus irmãos, eu decidi não viver para mim. Eu decidi não viver para mim. Eu preciso viver para a glória de Deus. E como foi dito muito bem, parte disso é a nossa adoração. Mas parte disso também é... Vou olhar aqui para não me perder. Também é comunhão, também é discipulado, também é serviço, também é evangelismo. Irmãos, entendam. E eu quero ser muito clara aqui. Eu compreendo que existem situações e situações. Existem momentos que a gente vive que realmente o próprio Deus diz, melhor você parar. Mas eu quero que você pense agora, e eu falei isso na sexta-feira, porque eu estava ministrando aqui para a equipe de louvor. Lembra da história de Elias? Elias estava em crise, não vou entrar em detalhes por causa do tempo. Elias estava em crise. Foi ameaçado por Jezabel. Foi para onde? Para uma caverna se esconder. E Deus diz para ele: que fazes aqui, Elias? Elias estava escondido, fugindo, olhando para o próprio umbigo, vendo os seus problemas, dizendo: eu estou sozinho. Ninguém me ama, ninguém me quer porque eu tenho chulé. E aí, o que Deus diz? Que fazes aqui, Elias? E a resposta de Elias é: eu estou sozinho. A pergunta de Deus para nós é: por que você está se escondendo? Por que você está fugindo? E a nossa resposta é sempre o quê? Eu. Isso é a nossa resposta para passar a ser para Ele, passar a ser o Senhor. Voltar-se para Ele e não para nós mesmos. Olha só, Deus diz isso para ele, pergunta isso para ele, ele responde: eu estou sozinho, e começa a falar todas as lamentações. O pessoal do louvor que estava aqui vai lembrar. Qual foi a resposta de Deus para ele? Vai, unge um sucessor, unge Azael como rei da Síria. Ele estava escondido na caverna, lambendo as feridas, e Deus diz para ele: você tem uma missão para cumprir. Tira os olhos de você e coloca o foco na missão. Meus irmãos, eu sei que existe adoecimento da alma, eu sei que existem problemas de ordem psíquica, psiquiátrica, eu sei de tudo isso. Mas uma coisa eu sei, que grande parte do que as pessoas estão alegando serem crises de determinada ordem, na verdade, são crises espirituais e ministeriais, simplesmente porque viraram as costas para o propósito. Deus manda ele ungir um discípulo, Deus manda ele ungir um rei, e depois de dar para ele um foco na vida, diz para ele: tem uma coisa, tem 7.000 que não se dobraram também diante de Baal, então você não está sozinho não, meu querido. Tira os olhos de você, tira os olhos da sua crise. Meus amados, em nome de Cristo Jesus,
Entendam. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje é: abra a caixa preta. O que está dentro do seu coração? Qual é o teu discurso? Qual é a tua prática? Você está caminhando de acordo com aquilo que eu te disse? E daquilo que um dia você me prometeu? Ou você está caminhando pautado nas suas decepções, nas suas frustrações? Ou você está caminhando pautado, olhando para as pessoas e dizendo: eu estou sozinho, eu vou entrar na caverna porque ninguém me ama, ninguém me quer. Eu amo esse Deus porque Ele trata cada um da maneira que Ele sabe. Sabia que Elias era melancólico e o negócio ia funcionar com ele quando ele ouvisse: vai lá fazer alguma coisa, meu filho. Sai da tua caverna e vai. Teu caminho é longo. Mete o pé. Deus sabe como Ele fala com cada um. Aí eu quero dizer para você o seguinte: se você um dia trabalhou e se doou por inteiro e deu muito bombom da Copenhagen, ofereceu para Deus frutos excelentes, cuidou de vida com todo amor e paixão, e hoje você está dando um batonzinho. Se você está frustrado porque falhou e de repente desistiu de si mesmo, se você olhou para o lado, cuidou de tanta gente e agora você diz: eu estou sozinho, vou entrar na caverna. Se você diz que ama, mas não consegue operar mais, ou se você sabe que você está trabalhando, você está cuidando de pessoas, mas você sabe que não está fazendo com o mesmo amor, eu queria que você se colocasse de pé agora. Não é vergonha nenhuma. Nós estamos aqui diante de Deus. Abra a caixa preta do seu coração e se coloque de pé diante dEle. Nós somos chamados para sermos instrumento de Deus, para alcançar outras pessoas. Você sabe para que existe o presbitério? A Bíblia diz isso: para o aperfeiçoamento dos santos. Às vezes a gente acha que o pastor, a pastora, o profeta, o mestre, são eles que têm que cuidar das pessoas, são eles que têm que fazer alguma coisa. Isso é um serviço do corpo de Cristo. E de fazer discípulos é um chamado, é uma conclamação a todos nós. Nós somos a extensão de quem Cristo é. Meus amados, não é vergonha nenhuma. As minhas discípulas sabem quantas vezes eu falo, quando elas falam assim: eu estou em crise com isso, com isso. Eu também já tive a mesma situação que você. E tu me viu abrir mão? Tu me viu virar as costas? Quando foi que eu disse isso para você? Tchau e bênção. Não quero mais saber de você, cansei. Nós precisamos entender que fomos chamados a nos mover por Ele. A pergunta dele para você hoje não é: você ama seu discípulo? Você ama seu consolidado? Você ama seu vizinho? A pergunta dele para você é: você me ama? Porque quem ama corresponde amando outros. Se o teu amor estiver nele, não vai ser difícil você amar pessoas. Mas se o seu amor estiver em pessoas, você vai se decepcionar com elas. E em algum momento você vai para a caverna e vai abrir mão de tudo. Abra a caixa preta do seu coração e comece a dizer para o Senhor o que precisa ser alinhado em você. Meus amados, Deus corrige a quem Ele ama. E quando eu ouvi essa palavra dele, eu falei: isso, Senhor, alinha em mim aquilo que precisa ser alinhado. Ajusta em mim o que precisa ser ajustado. Porque o bastardo não tem correção, mas o filho tem. E se o pai me corrige, é porque ele me ama. Pai, como igreja, nós queremos ser ajustados para amar o Senhor apaixonadamente e intensamente, e como resposta a esse amor, porque sabemos que somos amados, nós queremos ser a extensão do teu amor e amar outros, e tocar a vida de outros.
em tirar os olhos das nossas próprias mazelas e olharmos para o Senhor e cuidarmos daquilo que o Senhor ama. Queremos amar o que tu amas. Queremos cuidar daquilo que tu cuidas. Nós nos dispomos e dizemos sim ao teu amor. Dizemos sim ao teu amor e dizemos que te amamos. E porque te amamos, nos moveremos. Não nos moveremos por obrigação. Não nos moveremos como uma labuta, como um trabalho enfadonho e cansativo. Não nos moveremos por obrigação. Nós voltamos ao primeiro amor. Voltamos à prática das primeiras obras. Voltamos à paixão. Queremos ser uma igreja apaixonada, que se move. Que se move porque ama. Porque se move, porque deseja te dar prazer, porque deseja te dar satisfação, porque deseja que o teu desejo seja realizado. Tu verás o fruto do penoso trabalho em nós e através de nós, e ficarás satisfeito. E a voz dos céus e a voz do Pai é: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A sua vida me dá prazer. A sua resposta ao meu amor me dá prazer. A sua resposta me entrega. A sua entrega me dá prazer. É isso. É isso que eu anseio ouvir todos os dias da minha vida. Tem várias passagens bíblicas que eu poderia citar sobre isso. Sobre o prazer de Deus. Quando nós decidimos viver por Ele, para Ele. Ele está no centro de todas as coisas. Meu amado e minha amada, pela resposta de vocês, eu percebo que você sentiu o quanto esse Pai me ama e te ama. E deseja que você se mova com o seu coração ajustado ao coração dele. Nós não vamos nos mover por obrigação, mas também não vamos parar de nos mover porque estamos cansados. Mas vamos ter o nosso coração retornando à prática das primeiras obras. E eu queria que você repetisse comigo agora assim: eu sei que sou amado e eu quero te dar prazer. Eu quero te deixar satisfeito, amando o que tu amas. Eu quero corresponder a esse amor. Pai, eu oro agora por cada um dos teus filhos e filhas. Estejam aqui ou nas suas casas, que entenderam que a resposta ao teu amor envolve ação. Que a resposta ao teu amor não deve ser só fruto dos nossos lábios, como a tua palavra diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas ações precisam ser movidas por ti e para ti. E eu peço, Pai, agora por aqueles que estavam desistidos, assim como Pedro, que viraram as costas e voltaram a pescar. Que o coração pulse de novo por aquilo que o teu coração pulsa. Eu oro agora por aqueles que se sentem limitados, que se sentem incapazes. Que de repente, como Pedro, dizem: Senhor, o Senhor sabe que eu não te amo como eu deveria te amar. Eu peço por estes, para que sejam encorajados, para que sejam cheios do teu Espírito e sejam movidos a prosseguir e compreendam que o Senhor os vê, não como eles estão, mas o Senhor vê quem eles são. Assim como Pedro dizia: eu não te amo o suficiente, o Senhor disse: olha, quando você ficar velho, você vai ser levado para onde você não quer. O Senhor sabia que Pedro morreria por amor ao Senhor, por amor às vidas. O Senhor sabe o nosso futuro. E eu clamo por cada um daqueles aqui que estão se olhando,
estão olhando para o seu próprio umbigo, estão olhando para as suas próprias dificuldades, para as suas próprias limitações. E eu peço que o teu Espírito Santo os encha de convicção. Convicção de quem eles são em ti. Que a palavra do Senhor para nós é: você me ama. Então cuide das minhas ovelhas. Nós dizemos sim ao teu chamado. Você que deseja dizer sim ao chamado do Senhor, levante suas mãos e diga a Ele o quanto você deseja. E talvez como Pedro nessa noite você esteja dizendo: Jesus sabe que eu não amo como eu deveria. Mas Ele está dizendo: filho, eu só preciso do teu sim. Filho, eu só preciso do teu sim. Eu só preciso da tua resposta. Porque como nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu: foi a graça de Deus para comigo que operou isso. Quando você diz sim, a graça de Deus opera em você a capacitação necessária para que você cumpra o chamado. Para que você faça o que Ele deseja que você faça. Para que você se mova naquilo que Ele deseja que você se mova. Coloque no seu coração o desejo de viver para dar satisfação para Ele. Amado você já é. Não importa o que você faça, Ele continua te amando. Mas eu quero, e eu sei que você também quer, deixá-lo satisfeito. Eu sei que você quer ouvir dEle: você é meu filho amado e eu tenho prazer. Eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer na tua resposta. Eu tenho prazer nas tuas escolhas. Eu tenho prazer porque eu te ouvi dizer sim e te vi caminhar em direção àquilo que eu te chamei. Você pode dizer: ah, Jesus, mas eu já virei as costas, eu já abandonei. E como eu disse para vocês, algo que ardeu muito no meu coração hoje foi que o fim da conversa pessoal de Jesus com Pedro, porque depois entrou João na história. A conversa dele sobre João, Jesus diz para ele: segue-me. E o Senhor manda você agora olhar para trás. Olha para as suas frustrações, para as tuas decepções ministeriais, suas decepções com o discipulado. Dá uma olhada para trás, vamos fazer isso? Vamos representar agora? Dá uma olhada para trás. Sem se deslocar muito, gente, por causa da pandemia. Dá uma olhada para trás. Olhou para trás? Fala assim, ó: o que passou, passou. A palavra de Jesus para mim hoje é: segue-me. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Caminho santo. Vamos recomeçar. Vamos amar porque Ele nos amou primeiro. Vamos cuidar porque Ele nos amou. Vamos discipular porque Ele nos amou. Vamos evangelizar porque Ele nos amou. Vamos servir porque Ele nos amou. Vamos adorar porque Ele nos amou. Nós não somos uma igreja incompleta. Não somos uma igreja perneta. Não somos uma igreja limitada. Somos plenos porque Cristo é pleno. Se somos o corpo de Cristo não é deficiente. O corpo de Cristo é pleno. Somos plenos para amar, para cuidar, para nos mover naquilo que Ele nos levou a nos movermos. Que saia da tua vida agora, em nome de Jesus, toda paralisia espiritual e ministerial. Que saia do teu coração agora toda frustração, toda decepção. Deixa a cura de Jesus alcançar você. Deixa a cura de Jesus restaurar a tua visão de si mesmo. Restaurar a tua visão do propósito. Saia da caverna. Saia da caverna. Caminhe em direção ao propósito. O que Ele te diz, o que Ele te manda fazer. Vá. 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 Mesmo que seja um,
Ah, Deus, o Senhor sabe do meu tempo, o Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe que minha vida está enrolada, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho criança, eu tenho isso, tenho aquilo. Só diga assim: Jesus, eu quero ser a extensão de quem o Senhor é, pelo menos para um. Eu quero ajudar pelo menos um a crescer. Aquele que chegou ontem, aquele que chegou agora. Talvez você possa dizer: mas eu nem tenho muito conhecimento bíblico. Estude mais, busque mais. Mas ainda que você tenha chegado há pouco tempo e você tenha pouco conhecimento, mas você tem vida, você tem testemunho, você tem história, você tem experiência, você tem joelho para orar. Às vezes eu digo para as minhas discípulas: olha, eu não sei o que te dizer diante dessa situação, mas se tem uma coisa que você pode contar com os meus joelhos. Você pode ser um instrumento de vida na vida de outra pessoa. Abra mão das suas redes e ouça aquela voz que um dia te disse: vem e eu te farei. O Senhor me mostra que tem uma pessoa aqui que se acha extremamente incapaz. Tá aqui, não é online não. E você diz: Deus, um dia o Senhor disse isso de mim, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei. E você sabe que é Deus que está falando contigo. E Ele diz para você: desde quando se trata de você? Desde quando é você quem faz? É segundo o meu poder que em ti opera. É o poder dele que te aperfeiçoa. É o poder dele que flui através de você. E eu quero te dizer, meu irmão, que hoje você se olha e não se vê como nada. Mas eu sei, o Senhor me disse que Ele vai te usar poderosamente com cura. E você vai ser instrumento para que pessoas levantem de cadeira de rodas. Você olha para você mesmo e diz: eu não sei falar direito. Não precisa saber muito para dizer: receba a cura em nome de Jesus. Jesus escolheu homens doutos e letrados, assim como escolheu o apóstolo Paulo, homem doutor em filosofia. Deus tem uma área de atuação para cada um. E eu não estou dizendo com isso para você não estude, não. Eu só estou dizendo para você que existe uma seara que cabe a cada um de nós. Existe uma seara para cada um de nós. E Deus te escolheu a despeito das suas limitações. E Ele tem uma seara que só você pode alcançar. Por isso diga sim a esse chamado, em nome de Jesus. Agora que você abriu a caixa preta do seu coração e comparou o que você diz com o que você faz, eu quero te convidar a fazer isso sempre. Jesus, eu estou me movendo porque amo, ou estou me movendo porque eu sou obrigado? Jesus, eu quero abrir mão das coisas porque eu não acredito mais, porque eu estou decepcionado. Realinhe o meu coração. Espírito Santo, me ajuda. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós não damos conta de nada sem Ele. Nós não damos conta de nada sem Ele. Nós dependemos dEle. Como a palavra diz: nele nos movemos, nele existimos. Nele nos movemos, nele existimos. Você que ama o Senhor, aplauda Ele bem forte, porque Ele é digno.